mãos a Bíblia Sagrada. Este momento é o momento da Palavra de Deus. Palavra de Deus. Bíblia Sagrada nas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bíblia Sagrada nas mãos. Abra no livro de Jó. O Antigo Testamento, livro de Jó. É o livro anterior ao de Salmos. Livro de Jó, capítulo de número 14. Graças a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 14 da palavra de Deus. Que o Senhor me use como comunicador de sua palavra nessa noite. E que os teus ouvidos, principalmente os teus ouvidos espirituais, eles estejam atentos à voz de Deus. E que a palavra de Deus, ela venha produzir na sua vida o renovo necessário. Livro de Jó, capítulo 14, conforme você encontrar, diga amém. Versículo de número 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Está escrito assim a palavra de Deus. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Conforme minha leitura, repita comigo em alto e bom som. Repita comigo. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E não cessarão os seus renovos. Amém, queridos? Amém, queridos? Você crê nesta palavra em nome de Jesus? Você acredita realmente nesta palavra? Se você crê, desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas. As tuas palmas, elas engrandecem ao único que é merecedor. As tuas palmas glorificam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória, 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 glória. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o Senhor eternamente. Glorificado é o teu nome, Senhor. Opera em nosso meio nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Isso, assentando-se só por um instante, feche os teus olhos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da sua face, o momento é de ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Meu Deus, ministra nossos corações nesta noite, que a sua palavra venha e produza em nós aquilo que lhe agrada. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tome a boca do pregador nessa noite e fale poderosamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, o tema da palavra que o Senhor colocou em meu coração é renovação é fundamental. Vou repetir. Renovação é fundamental. Renovação. Renovar vem de tornar algo em novo. Mudar. Renovar. Fundamental, que é base, é alicerce. E nós necessitamos de renovação. Para quê? Para que possamos experimentar perante Deus as suas novidades. Deus é um Deus que faz coisas novas. Em Isaías 43:18 ele diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, pois eis que eu faço uma coisa nova. A Bíblia também diz em 2
Segundo aos Coríntios 5,17, pois que quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus é um Deus que age fazendo e operando o novo. Em Romanos 6,4, no final do versículo diz: assim nós andemos em novidade de vida. Novo. E a renovação é exatamente o alicerce para nos levar a viver esse novo de Deus. É como uma reciclagem que vai passar e fazer uma vistoria na nossa vida, olhando e vendo aquilo que não está prestando para mais nada e descartando, e transformando aquilo que ainda se pode usar. Renovar é preciso. E nós que vivemos, no ser humano, ele tem um hábito muito comum de entrar na rotina, de entrar na mesmice, de fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E enquanto nós estivermos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, significa que nós não viveremos algo novo. E eu tenho plena convicção e certeza em minha vida que eu e você, nós queremos o novo de Deus. Quem quer o novo de Deus? Queremos o novo de Deus, mas como diz, nós temos que buscar o novo de Deus. Então veja, o texto de Jó, capítulo 14, é exatamente a esperança que nós precisamos. Enquanto há vida, há esperança, ainda há oportunidade. Jó, ele consegue enxergar a vida de uma árvore e comparar com as nossas vidas. E ele usa a expressão simbólica para falar no versículo 7, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. O que significa isso? Mesmo que ao longo do tempo da existência, muitas coisas tenham surgido como uma tesoura, como um machado, como uma faca, para cortar a esperança, para cortar os sonhos e projetos, para tentar de uma forma ou outra nós não vivermos aquilo que Deus tem prometido. Mesmo que isso tenha acontecido, Deus é aquele que tem o poder de renovar a nossa vida. Deus é aquele que tem poder de nos fazer continuar da onde paramos. A Bíblia diz: ainda que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Não cessarão. Renovação é fundamental. Renovação é algo que precisamos. E se não houver renovação, sabe o que acontece? Nós morremos na velhice. E não só em questão de velhice, de idade. Questão de velhice, de ações e de atitudes. Aonde nós não vamos viver coisa nova e não vamos testemunhar coisas novas. Não tem como, se não houver uma renovação. E o processo de renovação, no processo de renovação, existe algo que é essencial, que é primordial, que não pode faltar de jeito nenhum. O quê? A palavra de Deus. Veja algo. Quando Jesus disse para Nicodemos, Jesus disse: aquele que não nascer de novo. O que ele está falando? Sobre renovar. Sobre renovação. Aquele que não nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então não tem esse negócio de eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Se você nasceu assim, você é assim, você vai morrer assim, deixa eu te dar uma má notícia. Assim você não entra no reino dos céus. Jesus disse: aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não renovar a sua vida.
aquele que não permitir a renovação, aquele que não buscar a renovação. Então a palavra de Deus é essencial para nós renovarmos a nossa vida. E por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque ela é fonte de fé. Segundo, porque ela é fonte de santificação. E terceiro, ela é fonte de conhecimento. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai trazer fé para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai trabalhar para santificar a nossa vida, para tirar as coisas impuras. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, ela vai santificando a nossa vida, e ela também é fonte de conhecimento. João 8:32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Significa que o processo de renovação começa quando aquilo que é essencial começa a operar em nossas vidas. O texto sagrado diz, porque há esperança. Ou seja, ainda dá. Quando ele fala disso, ele fala de algumas espécies de árvores, não todas, mas algumas espécies que quando ela é cortada, o tronco, mas as suas raízes permanecem fincadas no chão, ela torna a crescer de novo. Você sabe o que significa isso, querido? Um processo de renovação. Renovação é fundamental. Mas como que a renovação vai acontecer? O versículo 9 diz, Jó 14:9, ao cheiro das, brotará e dará ramos como a planta. Renovação. Renovar é preciso. Renovar é fundamental. E o processo de renovação começa. Primeiro, abra sua Bíblia no Novo Testamento. Na carta aos Romanos. Esse texto é um texto essencial. É um texto fundamental. Romanos capítulo 12. Romanos 12, glória a Deus. Romanos 12. Romanos 12, quem encontrou, diga amém. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Olha o que diz, Romanos 12, 2. Olha o que diz. E não vos conformeis com este... Quando a Bíblia diz com este mundo, está falando do sistema que é governado, dirigido pelo diabo, por Satanás. É o sistema regido e direcionado por ele. O mundo que a Bíblia está falando, o mundo que a Bíblia diz, para nós não fazermos parte, é esse, que quer nos uniformizar. O que é uniformizar? Colocar tudo uma mesma direção. Tudo da mesma forma. Todo mundo faz, eu tenho que fazer também, porque senão eu vou ser excluído. Todo mundo faz assim, eu tenho que fazer assim também, porque senão eu vou ser estranho. Todo mundo faz assim, então eu tenho que fazer assim também. E aí nós vemos alguns grupos sociais. Nós vemos em faculdade, nós vemos em escola, nós vemos no trabalho, nós vemos algumas panelinhas. E quando você não se torna um do mesmo jeito, da mesma forma, automaticamente você é excluído, apelidado, coloca-se de lado. Então a Bíblia Sagrada diz, não vos conformeis com este mundo. Continuando, não vos conformeis com este mundo, ponto. Ou seja, não tenho que me conformar, não posso me conformar, mas só que, como que eu não vou me conformar? Como que haverá algo que vai me diferenciar? Diz, mas
transformai-vos pela... Mais alto. Mais alto. Renovação do vosso... Aqui dentro, ó. Renovação do vosso... Olha só, deixa eu te falar algo. Tem um desenho, um filme, na verdade, animação, chamado Shrek. Quem já assistiu? Alguém já assistiu? O 2, alguém já assistiu? 2. É algo que é para criança, mas a gente termina assistindo. E nesse 2, ontem mesmo estava passando, eu estava pensando na palavra, e uma cena ali me fez lembrar desse texto. Que quando o principal, no caso, que é o tal do ogro, ele toma uma porção mágica para ser transformado. E quando ele transforma, ele fica um belo galã, uma pessoa aceito ou aceitável na sociedade. Só que uma certa parte lá, uma mulher disse para ele: você pode ter transformado por fora, mas por dentro você continua sendo um ogro. O que eu entendi naquilo ali? Para mim, pensando nessa palavra, tem muita gente que muda isso aqui, irmão. Muda isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Muda. Transforma. Muda o jeito de falar. Tem gente que fala como crente. Ô, irmão, tem gente que anda como crente. Tem gente que pensa. Tem gente que faz até como crente. Mas só que os seus pensamentos não tem nada a ver com Deus. Os pensamentos não têm nada a ver com Deus. São pensamentos impuros. São pensamentos corrompidos. São pensamentos. E segundo o que pensamos, o nosso corpo corresponde. Segundo o que estamos pensando, é como nós vamos agir. Pode mudar todo o exterior. Pode mudar tudo por fora. Mas se por dentro não teve mudança, não adianta. É em vão. Então você vê, a Bíblia diz: mas transformai-vos. Sabe quando as coisas vão ser transformadas na sua vida? Quando por dentro mudar. Aleluia. Por dentro. Deus pegou Ezequiel e colocou ele no meio do vale de ossos secos. É uma representação de um lugar que está devastado, de um lugar que está morto, de um lugar que não acontece nada de bom, de um lugar que não acontece nada novo. Deus pegou Ezequiel e colocou ele naquele lugar. E ele, naquele lugar, através da vida dele, houve uma renovação, aleluia. Deus usou a vida dele para levantar um exército. Mas sabe por quê? Porque Ezequiel estava renovado em Deus. Ezequiel estava renovado perante o Senhor. Ele não questionou a Deus porque Deus fez isso. Ele não questionou a Deus se era capaz de fazer. Ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor. E o Senhor disse: profetiza. E ele diz: então me profetizei como me foi dado ordem, ou glória. Querido, querida, a renovação no nosso entendimento é fundamental para nós vivermos uma vida de transformação. Na sua mente. Sabe qual é o grande problema, irmão? Sabe qual é o grande problema? É que a pessoa, como eu já disse, ela entra na rotina. E quando ela entra na rotina, a rotina vai desgastando ela. A rotina vai desgastando. Vai desgastando. Até uma hora que a pessoa ela vai perdendo os primórdios da palavra, do evangelho. Ela vai perdendo a única fonte que nos protege contra o pecado, é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O único antídoto contra o pecado é a palavra de Deus. Não adianta dar ordem, dar norma, não adianta colocar cabresto. A única coisa que impede a gente de pecar é a palavra de Deus.
Se a palavra de Deus não estiver escondida no nosso coração, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Vamos. E aí o adversário, porque é isso que ele é, o adversário, ele só vai se engrandecer por causa dessa nossa falha. Eu estava pensando hoje, depois do culto da tarde, deu aquela mudada de tempo, começou a garoar um pouquinho, e aí eu estava meditando, falei, Jesus vai voltar no frio. Fiquei pensando comigo, escute isso, Jesus vai voltar no frio, por quê? Porque ele vai ver quem é quem. É nessa hora. É nessa hora que ele vai ver quem é quem, irmão. Porque nós sempre temos uma desculpa. Mas sabe o que é isso? É porque nós já estamos calejados. É porque a pessoa, na verdade, na caminhada que ela vai tendo, chega uma hora que ela cansa. Porque quando ela não consegue ter aquilo que ela quer ter no tempo que ela quer ter, ela cansa. Mas veja só, ela no começo da caminhada, ao invés dela fazer aquilo que Deus está falando, ela fazendo tudo errado. E aí ela para no meio e volta para trás. Para ela retomar é pior. Porque a mesma distância que era para terminar, é a distância que ela volta para trás para começar de novo. É por isso que talvez você já conheça pessoas ao longo da sua vida, você que está na igreja, você vê pessoas que já desanimaram, que já saíram da obra, que já fizeram um monte de coisa. Mas por quê? Porque chegou no meio fazendo tudo do jeito que queria fazer. Chegou fazendo do jeito que queria, não houve renovação. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas eu vejo alguns, irmãos, nesse longo tempo de evangelho, o que eu já vi de pessoas fazendo um monte de coisa que é só a graça. O que eu já vi de pessoas, o que eu já vi, o que eu já observei, e tudo sempre olhei, nunca abri minha boca para falar, nunca imitei, sempre olhei para Jesus. O meu foco é Jesus. Deixa eu continuar minha caminhada, deixa eu continuar minha caminhada, deixa eu continuar na minha caminhada. Aleluia! Deixa eu continuar na minha caminhada. Aí, irmão, aí a pessoa não renova. Sabe, ela não renova. Ela quer que aconteça um culto do outro mundo para ela ter a renovação. Um culto maravilhoso. Que palavra. Ai, que Deus tremendo. Porque ela só quer ouvir o que ela quer ouvir. Ela não está apta para ser renovada por Deus. Ela quer continuar do jeito que ela está e receber as promessas de Deus. Aí é muito cômodo. Aí é muito fácil. Eu continuar do mesmo jeito e querer as bênçãos de Deus. É muito fácil. Só que não é assim não. Reino de Deus não é assim não. Reino de Deus, a Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Falei isso aqui, o maior corajoso não é aquele que faz tudo o que quer na hora que quer. É aquele que tem vontade de fazer, mas não faz. Por princípios. Porque sua carne vai motivar ele para fazer. A língua vai coçar para falar. A carne vai... Mas a pessoa vai lá e segura. Não. O que é isso? Alguém que é renovado. Alguém que dentro de si é renovado. Foi renovado. Agora, quando a pessoa não é renovada, aí acontece como você vê. Como você observa. Tem pessoa, querido, que ela se torna tão dependente do mundo que nós vivemos, que ela não consegue mais discernir as coisas de Deus. Já não tem prazer nas coisas de Deus. Já não tem temor nas coisas de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Abre aqui rapidinho. 1 Coríntios. Você está em Romanos? Vai em 1 Coríntios. Vamos lá. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. A gente muitas vezes não compreende as coisas do jeito que a palavra diz, porque nós estamos inseridos em uma sociedade.
Então, na grande maioria das pessoas que não tiveram sua criação, a grande maioria das pessoas que não tiveram sua criação no Evangelho, não tiveram. E quando eu falo criação no Evangelho, criação mesmo. Direcionado ali, segundo a palavra, porque o pai e a mãe, ele vai ensinar a criança na proporção da idade da criança. Porque não adianta pegar uma criança de 3, 4, 5 anos e querer falar com ela como se estivesse falando com um adolescente de 15 anos. Não adianta. Então, na proporção da idade. Então, quando a pessoa ela é criada, ouvindo a palavra de Deus, ela vai crescendo ali, a palavra vai entrando, e ela vai tendo princípios dentro dela, princípios. Agora, quando isso não acontece, nós somos criados segundo o sistema que vivemos. E aí, então, para tirar de nós esse sistema que nós vivemos, irmão, é aí onde vem a luta. É aí onde vem a luta. E aí, principalmente, já falei várias vezes, quando usamos aquela maldita frase, não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver não. Tinha uma novela que passava chamada Rebelde. Quem lembra disso aqui? Hein? Logo quando lançou anos atrás, Rebelde. Lembra? Adolescente. Isso, rebelde. E aí, aquela coisa, aí tinha roupa, tinha aquele comércio todo que é feito, né? E aí começaram a se perceber que realmente havia um espírito de rebeldia. E aí, uma faixa etária, 11 anos, 12 anos, não quer mais obedecer pai, não quer mais obedecer mãe, não está nem aí para os mais velhos, e sou rebelde, então, sou rebelde. E aí então a pessoa, ela está vivendo a vida dela, onde não há renovação, ela não renova o jeito dela pensar, ela continua quadrada no jeito dela pensar, não, é assim, tem que viver, não tem esse negócio, não vou virar fanático. Aí chega dia de semana, a pessoa não vai para a igreja. E por quê? Tem a novela. Tem o futebol. Apesar que o futebol eles colocaram para depois, né? Tudo é esquematizado, irmão. Aí tem. A pessoa chega do trabalho. Ou homem, ou a mulher, que seja. Ela não dá nem atenção para a família. Deixa eu ver qual é o capítulo hoje. Deixa eu ver aqui, olha só que cafajeste, que miserável, eu não acredito. Uma irmã chegou para mim uma vez e falou, pastor, a novela estava me dominando de tal maneira, que quando chegava da hora do culto para ir para a igreja, eu não conseguia sair do sofá. Eu não estou fazendo aqui apologia contra, apesar que eu não gosto, mas cada um é cada um. Só que eu trocar um culto de adoração a Deus para me ficar em cima, seja assistir uma novela, futebol, filme, que seja, que não vai acrescentar nada em minha vida, que vai falar de prostituição, que vai falar de homossexualismo, que vai falar de rebeldia, que vai falar de um monte de coisas que não vai acrescentar nada na minha fé. Irmão, eu tenho que acordar para a vida. Eu tenho que começar a rever o que está acontecendo. Porque se eu tenho mais prazer nisso do que estar diante de Deus, eu não estou renovado. Então qualquer ventinho vai me derrubar. Qualquer vento. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 23. Olha o que diz. Todas as coisas me são... Sabe o que é isso? Deixa eu falar. Sabe o que é isso? Escute aqui, presta atenção aqui em mim. Que me é lícito, que me é permitido. Segundo lei, o que eu posso. Aí tem pessoa que vai, não, mas a vida é minha. A mesma pessoa que fala, a vida é minha, quando o demônio entra e começa a destruir, leva para as drogas, para prostituição, leva para o vício do álcool, é a mesma pessoa que chega depois toda estourada na igreja. Ô pastor, o que está acontecendo? Ora por mim. É a mesma. Por quê? Porque a vida é minha. A vida é minha. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Aí olha o que diz aqui, ó. Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas.
Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas edificam. Agora dorme no barulho. O que você tem permitido entrar na sua vida? Está edificando ou está destruindo? O que está acrescentando? Está acrescentando o quê? O que está trazendo de melhor? O que está trazendo de bom? O que está trazendo para você? Você homem casado, você mulher casada, você mãe, você pai, você jovem. O que está trazendo? Está edificando a tua vida? Está edificando. Nossa, está edificando. Os programas hoje são esplêndidos para edificar. Esplêndido, esplêndido. Tem um que o nome é Pânico. Pânico. Não, só o nome, irmão. Só o nome já me edificou e tanto. Não, só o nome já me deixou assim. Nossa, eu estou edificado. Pânico. Pânico. E aí, o que tem lá? Nada. O que tem lá? Nada. Humilhação. Mulher seminua. Um monte de palavrão à torta e à direita. Só coloca uns pipipi. Aquilo ali me edifica tanto. Mas eu estou tão... Nossa, eu vejo uma coisa daquela, eu saio até em mistério com Deus. Que maravilha. E por quê, queridos? Porque nem todas as coisas edificam. Só que, se aqui não muda, aqui, escute, se aqui não muda, tudo que o pastor está falando, entra aqui e sai aqui, ó. Se aqui não muda, se a mente não muda, se não há uma renovação, e aí depois a pessoa não entende porque não tem força para orar, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ler a Bíblia. Já falei isso várias vezes, irmão. Eu falei, a Bíblia está traduzida em português para nós. Quanto sangue foi derramado para traduzir a Bíblia para nós? Quanto sangue foi derramado ao longo da história para chegar a Bíblia até em nossos dias aqui, ó, traduzida bonitinho. E a pessoa fala assim, eu não entendo. Peraí, está em português, como é que eu não consigo entender? É porque minha cabeça não está nisso. Minha cabeça não está nisso. Quem está estudando aqui, levanta a mão. Quem está estudando? Quem estuda? Quem já estudou, apesar que quem já estudou já passa muito tempo, mas quem está estudando, a mente ainda está mais fresca. Está mais fresca. Existe uma expressão chamada interpretação de texto na área do português. Quem sabe disso? O que é interpretar o texto? Não é ler o texto e compreender o que ele está dizendo? Não é isso? Ler a Bíblia é isso, irmão. É você ler o que está escrito. Não queira espiritualizar tudo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é um livro histórico. É um livro que fala da história de um povo. É um livro que fala da redenção desse povo. É um livro que conta a história da igreja. Que sou eu e você. Você vê que Atos capítulo 28 não tem um final. Não é como os outros livros que finalizou. Porque está aberto. Porque a história da igreja ainda continua. Só que a igreja hoje sou eu e você. Não estamos na época dos apóstolos. Mas estamos dando continuidade à igreja de Cristo. Renovação é fundamental. Renovação. O nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa mente. Nós não podemos estar aberto ao pecado, mas nós temos que estar aberto a Deus, ao novo de Deus. Como que eu quero viver o novo de Deus se eu ainda estou vivendo nas antiguidades, na velhice, se eu não mudo minhas ações? Deus tem um tempo de novidade, mas eu tenho que começar a renovar a minha vida para viver o novo de Deus. Eu tenho que ser novo de novo. Renovar. Renovar. Entendimento. Começa tudo no pensamento. Tudo é no pensamento. E aonde o diabo mais tem soprar, ele sopra, ó. Ele sopra. Ele sopra pensamentos. Ele sopra, ele vai soprando, sabe por quê? Porque ele vai vendo a pessoa meio cambaleando, aí ele vai lá e sopra. Porque ele é astuto. Só que o pensamento, enquanto não virou prática, não virou pecado. É o que está escrito em Tiago. O pensamento surge, porque é assim, ele surge. Só que é nessa hora, quando a pessoa está renovada em Deus, o pensamento surgiu, ela fala, eu rejeito esse pensamento. Eu rejeito. Porque se ela não rejeita, aquilo ali vai ser uma semente. Você já reparou como é que é a pessoa que tem ciúmes? Já falei isso aqui uma vez. A mente dela é como um filme de Hollywood.
ela consegue criar efeitos especiais. Ela imagina a cena, imagina o lugar, imagina as palavras, imagina até o que está acontecendo. Mas por quê? Porque o sentimento do ciúme está ali, ó. E aquela semente, aí tudo parece que vai concordando. Aí é um telefonema meio misterioso, é algo, e tudo vai ali concordando, mas não é porque a pessoa é possessiva. É porque ela é possessiva, porque o problema está com a possessividade que está dentro dela. E ela cria aquilo, e ela é dominada. Tem gente que não dorme. Tem gente que a hora vai dando, ela tem lá para fazer alguma coisa, ela não consegue, fica só olhando. Não chegou ainda, aquela, ó, o que está acontecendo, e aquela, e faz uma tempestade. E por quê? Porque começa aqui, ó, no entendimento. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, volta lá em Romanos, o Espírito Santo, ele sabe o que faz. Volta lá em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Falei aqui quarta-feira de Timóteo, quando você chega perto de um grupo que está formado, a pessoa está falando mal, para de falar, a pessoa já sente a opressão. Existe esse acontecido, como também tem aquele que tem a síndrome da perseguição. Todo mundo persegue, todo mundo está falando, todo mundo está dizendo, síndrome. Só está ali, ó. Aí, um cochichinho que fala, ela já está falando de mim, está falando de mim, está falando de mim. A conversa está lá no norte. Mas ela está lá no sul. Mas a cabeça dela está. É porque o complexo está dentro dela. Está ali, ó, trabalhando no coração dela. O maior problema de uma pessoa que tem complexos é esse. Complexo de inferioridade. Complexo. Ela mesma não consegue se aceitar. Complexos é exatamente isso. A pessoa não consegue se aceitar. Se ela não consegue, como que os outros vão fazer? Romanos 12. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Então, o que significa? Que quando nós não nos conformamos, primeiro passo. Segundo, nós vamos renovar. Para quê? Para ser transformado. Mas transformai-vos pela renovação. Então, quando a renovação ela vem, há uma transformação. E aí, quando essa transformação ela acontece, o que vem logo a seguir? Diz a palavra, versículo 2, continuando. Para que experimenteis, oh glória, aleluia. Para que experimenteis, tem a ver com realidade. Tem a ver com cumprimento, experimentar, experiência. Para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia. Significa isso, pastor? Significa que quando eu não me conformo, eu renovo o meu entendimento, a minha vida será transformada e eu vou experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Agora veja, olha só, porque uma coisa chama a outra, porque isso é importante. A renovação, ela é de dentro para fora. Mas só que a renovação, para ela poder se tornar uma realização, é necessário ter força para executar. Porque tem gente aqui até pensa, passa na cabeça, preciso fazer diferente. Preciso não sei o quê, olha, nossa, não dá para continuar, mas só que fica só no pensamento. E por quê? Está sem forças para colocar em prática. Está sem forças. Por N motivos, está sem força, não consegue, está sem força. Então o que precisa? De renovação nas forças. Precisa ser renovada as suas forças. Quando o teu entendimento é renovado, as suas forças também serão renovadas.
Olha o que diz aqui rapidinho, em Isaías, no Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 40, aleluia. Louvado seja Deus. Isaías 40. Isaías capítulo 40. Talvez você já tenha dito várias vezes, mas eu não tenho força. Estou sem forças. Estou exausto, cansado, sem forças. Quando você procura renovar teu entendimento, é quando você está aberto para a palavra de Deus entrar. E quando ela vai entrando, olha o que diz Isaías 40. Isaías 40, conforme você encontrar, diga amém. Isaías 40, 31, olha o que está escrito. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no renovarão as suas, aleluias, aleluias, oh glória a Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando você renova teu entendimento, significa que você consegue pensar, é de Deus que vem. É de Deus que vem, é de Deus, eu vou esperar nele, eu vou aguardar nele, eu não estou tendo forças, a luta está difícil, está complicado, é por isso que hoje eu entendo quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala, sinto prazer nas tribulações, nas perseguições, nas injúrias, e tudo isso em Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Eu consigo entender, querido, porque quando nossa mente é renovada, nós esperamos em Deus, e quando esperamos em Deus, é Ele que vem nos dar força, Ele nos dá força para executar, nos dá força para viver. Oh glórias! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E quando fala de força, não é físico, não. Algumas vezes é, sim, mas a grande maioria tem a ver com o lado espiritual. Porque tem muita gente que está aí forte, de pé, você olha, nossa, que saúde, mas por dentro está morto. Por dentro está morto. Pessoas que um dia louvaram o Senhor em cima do altar, pregaram a palavra de Deus, estiveram na posição, hoje estão fisicamente, você olha, nossa, que saúde, até faz academia, isso, aquilo, outro, mas por dentro está morto. Parece aquele cão que a Bíblia diz, volta e come o próprio vômito. A porca lavada que volta para a lama, porque volta para trás. Sabe o que é isso? É porque não teve força espiritual para insistir, para continuar, para persistir, para saber esperar em Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você pode até estar se rastejando, mas se você estiver esperando no Senhor, Ele vai te dar força, Ele vai te renovar as forças, Ele vai te estabelecer de novo. Oh, aleluia! Os que esperam no Senhor. E para quê? Esperar no Senhor. Para ser renovadas as forças. E para quê? Para recuperar a integridade. Que é quando a renovação ela é completa. Quando a nossa integridade ela é recuperada. Porque ao longo da vida, queridos, nós vivemos tantas coisas, fazemos tantas outras. E o pior de tudo é quando nós desagradamos ao Espírito Santo. O pior de tudo é quando nós entristecemos ao Espírito Santo. O pior de tudo é quando perdemos o temor e praticamos coisas que outrora nós não fazíamos. Isso é pior. Então o processo de renovação é quando nós somos levados de novo a ter a nossa vida íntegra
intacta, um espírito reto. Olha o que diz aqui, ó. Volta um pouquinho para trás no livro de Salmos. Já vou finalizar, irmãos. Livro de Salmos, capítulo 51. Livro de Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Salmos, livro de Salmos 51. Salmo 51. Quem encontrou, diga amém. Salmo 51, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. Quando fala de integridade, isso aqui, ó. Olha para mim aqui rapidinho. Como que alguém... Escute isso, escute o que é importante. Como que alguém recebe o amor de um Deus tão tremendo e maravilhoso, que não olhou para os nossos defeitos, nossas falhas, que nos recebeu com os braços abertos e perdoou os nossos pecados, perdoou através do sangue da cruz do Calvário, perdoou. E essa pessoa que recebeu o perdão de Deus, começa a ter uma vida com Deus, mas só que no percurso da vida, da caminhada, algumas coisas vão se infiltrando, vão entrando. E neste coração que recebeu o perdão de Deus, começa a guardar rancor, mágoa, ressentimento, ódio. Ódio. Como que uma pessoa com um coração desse jeito celebra a Santa Ceia? Como, irmão? Como que acontece isso? Sabe como que acontece isso? Quando a integridade já está quebrada. Quando a integridade está quebrada, irmão, o temor já foi também. Tanto faz, já não é mais o corpo de Cristo, é um pão, um pedaço de pão, ainda que seja o símbolo do corpo de Jesus. Já não tem mais esse negócio, oh, isso é o corpo de Cristo, isso é o sangue de... Não, tanto faz. Porque já a integridade está rachada. Mas quando há renovação, olha o que diz aqui, ó. Salmo 51, versículo 10. Olha o que diz. Cria em mim, ó Deus, um coração. Um coração. Sabe o que é isso? Reconhecimento da necessidade de algo que tem que ser transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque eu reconheço que meu coração está só Jesus. Estou guardando coisas que não era para ser. Estou fazendo coisas que não era para fazer. Senhor, isso, quando há renovação, é esse passo aqui, ó, o arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito reto. E olha que coisa mais forte ainda. Versículo 12, olha o que diz. Torna a dar-me a alegria da tua... A pessoa perder a alegria de ser salvo. Isso é mais do que sintomas de que está tudo podre. Perder a alegria de ser salvo. Perder a alegria de ser salvo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Sabe quem está falando isso? É Davi. Agora, veja só. Davi. O único homem na Bíblia que Deus diz, achei Davi, homem segundo meu coração. Davi é o único homem na Bíblia que Deus fala isso. Achei Davi, homem segundo meu coração. E ele olha para Deus agora e fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe por quê? Porque ele entendeu, ainda que ele não viveu, porque foi para frente, mas ele entendeu o que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Os limpos de coração. Os limpos de coração. Renovação é fundamental. E hoje Deus tem um renovo para a tua vida. Hoje Deus tem um renovo para você. Hoje Deus tem um renovo no teu entendimento.
Hoje Deus tem um renovo para tuas forças. E hoje Deus tem um renovo para tua integridade. Para você ser diante de Deus, reto, íntegro. Uma pessoa cheia de Deus, do Espírito Santo e que vive a palavra de Deus. Hoje Deus tem um renovo. E aquilo que estava impedindo e aonde o maligno estava operando, hoje vai cair por terra. Deus tem um renovo. Deus quer fazer uma renovação, porque Ele quer trazer coisas novas para a tua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Renovação é fundamental. A palavra de Deus é que vai trazer a direção para os teus pensamentos serem mudados. É a palavra de Deus. O Espírito Santo vai vir para te dar forças para você conseguir praticar o que a palavra já está trazendo de novo em teus pensamentos. Para que assim sendo você tenha a tua vida íntegra perante o Senhor. Tua integridade restaurada perante o Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Integridade restaurada. Quero que você saia do seu lugar, venha até aqui na frente, diante do altar. É isso aí, irmãos. Se vocês gostaram da mensagem, clique aqui no gostei e inscrevam-se no canal para receber as nossas atualizações. Aproveitem para curtir e seguir o canal no Facebook e Twitter e assistam ao nosso último vídeo. Fiquem na paz e até a próxima.